Evangelho de Marcos, capítulo 10. Texto muito conhecido dos irmãos. Você que lê Bíblia todos os dias, certamente conhece esse texto. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Encontre agora o verso 46. Nós vamos falar sobre o cego de Jericó. Verso 46. O cego de Jericó. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos ler o verso 48 novamente. Preste muita atenção, irmãos. Muita atenção na leitura e muita atenção na mensagem. Tá bom? Verso 48. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 49. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Senhor, eu quero ver. Disse Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Até aí. Feche seus olhinhos, faz uma oração. Talvez você correu o dia todo, a semana toda e não fez nenhuma oração durante a semana. Faz uma oração. Agradece a Deus pelo fôlego de vida, pela sua casa, pela sua família, pelo que Ele te confiou, pelo alimento na mesa de hoje, pela água. Obrigado, Deus, por tudo que os teus servos estão mencionando nesse momento. Que bom fazer parte de uma igreja, ser uma igreja, ter o nome escrito no livro da vida. Muito obrigado, Senhor. Tua palavra foi lida. Comunica com os teus filhos nessa noite, Senhor. O Senhor nos afirma que todas as vezes que vamos a Ti, o Senhor nos comunica algo. Então dá um aviso, um recado, uma palavra, uma mensagem para cada um dos seus filhos que estão atentos, no nome de Jesus. Aplauda forte, no nome de Jesus. Queridos irmãos, é certo que você já ouviu falar sobre o cego de Jericó. Interessante isso, que Mateus e Lucas também narram esse milagre do cego de Jericó. Mas Mateus e Lucas diz que são dois cegos. Marcos diz ser um. Alguém perguntou: por que nos outros evangelhos diz ser dois e em Marcos só aparece um? Porque Marcos, estão atentos? Controle a criança aí. Porque Marcos, ele vai destacar aquele que grita, aquele que chamou a atenção. Entende isso? Tem dois, mas Marcos destaca o que grita, o que chama a atenção. Então, Evangelho de Marcos capítulo 10, 46 fala de um cego que vivia esmolando na beira do caminho. Só que tem um detalhe aqui: ele não é só cego, tem mais coisas aí, tem mais agravantes. Ele é cego, ele é mendigo, entendeu?
Ele não tem identidade, porque Bartimeu não é o nome dele, ninguém sabe quem é esse homem. Bar significa filho de. Então, ele, segura a criança, por favor. Ele é cego, é mendigo, ele não tem identidade, só coisa ruim. Só coisa ruim. Se você ler esse texto aqui, estudar sobre ele, você vai parar de reclamar da vida. Recebe? Vai parar de reclamar da vida. Porque tem de gente que reclama, murmura o tempo todo. Não é brincadeira. E gente crente, cristão. Se eu for entrar por essa linha, eu vou usar meia hora do texto que eu tenho para pregar, do tempo que eu tenho para pregar. Mas o que tem de gente que reclama, o que tem de gente que é feliz, sorridente da porta para fora, quando entra na igreja muda o rosto, já falei isso esses dias. Então ele é cego, ele é mendigo, ele não tem identidade, ninguém sabe quem é, e para piorar, ele mora em Jericó. Por que para piorar? Porque Jericó é terrível, é amaldiçoada. O Senhor Deus diz para Josué, no capítulo 6 de Josué: olha, coloque fogo em Jericó, destrói tudo, não pegue nada de lá, porque é anátema, ou seja, é maldito, é maldição. E onde é que ele mora? Em Jericó. Então é um homem fadado à morte ali mesmo. Eu estou falando de um texto que você já conhece, mas a fonte aqui é inesgotável. De uma vírgula você tira uma mensagem. Então, para começar, é um homem que é destacado por Marcos, porque ele gritou, porque ele clamou. E todas as vezes que clama, o clamor surte efeito. Mas ouça isso: ele é cego e é mendigo. O fato de ser cego não quer dizer que tem que ser mendigo. Não, claro que não. Além disso, não tem identidade e mora em Jericó. Você não tem nenhuma dessas credenciais, nada, mas reclama. Reclama do salário, reclama do país, reclama do marido, reclama da esposa, reclama do filho, reclama do bairro, reclama da igreja, reclama da roupa, reclama da bolsa, reclama do sapato, reclama. Então isso aí já é um sinal para nós. Se a gente mudar a nossa linguagem para agradecer, as coisas mudam. Isso é certo. Então tá bom, então ele está à beira do caminho. Isso é mais um agravante. À beira do caminho. Então o verso 47 diz, o 46 diz que Jesus vai para Jericó. E o 47, ele ouve, ele é cego, mas ele não é surdo, ele ouve. Detalhe: o problema é que tem muita gente na igreja e fora da igreja que não ouve. Ele ouviu o que? 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré. Ele é cego, mas ele não é surdo, ele ouve que era Jesus. O problema é esse, que tem gente na igreja e fora da igreja, muito pior fora da igreja, mas vamos nos ater aqui dentro, gente dentro da igreja que não ouve. Não ouve. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas a fé de muitos não acrescenta em nada, porque não ouve o que é pregado aqui. Entra aqui, sai aqui. Uma historinha boba que um pastor contava, que um menino que entrava na igreja, e todas as vezes que o pastor começava a pregar, o menino botava a mão em uma orelha. Isso incomodou o pastor. No final do culto, um dia o pastor perguntou: escuta, menino, por que é que quando eu prego você bota a mão na orelha? O menino respondeu: porque minha mãe briga comigo em casa, me dizendo que quando ela fala comigo, entra aqui e sai aqui. E eu não quero que a palavra de Deus entre aqui e saia aqui. Eu quero que entre aqui e desça para a tábua do coração. Então, se necessário for, coloca uma mão aí, meu filho. Coloca uma mão aí para ouvir.
Porque tem gente que participa do culto, assiste o culto, muitos dizem, parece que está assistindo de Marte, em outra atmosfera. Então tem que aterrissar aqui a casa de Deus, irmãos. Tem que ouvir. Ele é cego, mas ele não é surdo. E a ciência já diz que quando alguém perde algum sentido, ele aguça outros. Sim ou não? Sim. Então ele ouve. Aí o problema de muitos crentes cristãos é que não ouve. Aí se enrola todo na vida. A vida é um fracasso terrível. Mas tem que ver o histórico, irmão. Deus não é injusto, não. A pessoa escolhe a sua rota, escreve o seu destino. Está aqui a palavra, Deuteronômio 28 e outros textos dizem: você escolhe, bênção e maldição está diante de ti, agora você escolhe. Então ele é cego, mas ele não é surdo. Ele sabe que Jesus está passando. E quando ele sabe que Jesus está passando, ele começa a gritar. E um detalhe, o que esse cego nos ensina? Ele nos ensina que ele aproveita a oportunidade. Por que eu estou falando isso? Porque depois disso aqui, nunca mais Jesus passou em Jericó. Então era tudo ou nada para ele. Era agora ou nunca. Por isso que ele está gritando, a multidão repreende, manda ele parar, e ele grita mais. Porque na leitura que podemos fazer, ele pode entender, talvez nunca mais ele passe por aqui. Então ele aproveita a oportunidade, que há quem diga que oportunidades batem na sua porta uma vez só. E pode ser hoje a oportunidade que Deus está te dando para você mudar a sua vida. Hoje, para Deus mudar a tua vida, oportunidade. Então o cara era mendigo, era cego, não tinha identidade, morava em Jericó, mas não era bobo não. Eu vou aproveitar esta oportunidade, que é o Nazareno que está vindo aí. Oportunidade, irmãos, é o que eu creio que Deus está te dando hoje, uma oportunidade. Pois bem, senhoras e senhores, ele entende, ele percebe que Jesus vem e ele começa a gritar. Ele começa a gritar, entendeu? Ele grita, ele grita, ele grita, ele grita. Só que ao gritar, ele está ali esmolando. O texto está dizendo, ele está pedindo esmola. Foram para Jericó, saindo de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Então ele está pedindo esmola. Só que Jesus vai passar. Eu falei isso no domingo passado. Quando Jesus passa, ele muda o propósito. Lembra de Zaqueu? Ele muda o propósito. Ele para de pedir esmola e foca em Jesus que está passando, sem visão. E tem gente que diz que Bartimeu era o cego que enxergava muito mais do que aquela multidão que tinha visão. Porque enquanto Jesus passava e todo mundo vendo aquele alvoroço, e as pessoas diziam: o que está acontecendo na cidade? É Jesus, o carpinteiro, é o filho de José, é o filho de Maria, é o irmão dos meninos aqui, é esse, é aquilo. Ele diz: não é filho de José, não é filho de Maria, não é o carpinteiro, é o filho de Davi. Parece que ele foi ensinado, entendeu? Pelo profeta Isaías, o messiânico, o Messias que há de vir. Então ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu ouvi uma pessoa dizendo que esse era o ponto fraco de Jesus. Qual era o ponto fraco de Jesus? Ouvir essa frase: tem misericórdia de mim. Ele para ao ouvir isso. Ele para. Ele grita, ele muda de propósito, ele não quer mais a esmola. Tanto é que quando ele se apresenta a Jesus, o que queres que eu te faça? Ele podia pedir dinheiro, sim ou não? E Jesus tinha que dar? Uai. Mandou chamar, perguntou o que quer. Podia dar, mas ele não. Ele tem um outro propósito. Ele quer a vida transformada, a vida mudada.
já que era a oportunidade que ele estava tendo. Ninguém sabe quanto tempo ele estava aqui mendigando, nem se ele tinha casa ou não, podemos afirmar isso. O fato é que ele está mendigando. Então ele muda o propósito, ele muda o seu objetivo e começa a gritar. Mas só que quando ele começa a gritar, a multidão o repreende e diz para ele: ó, cego, mendigo, miserável, para aí, está atrapalhando, para. Ih, já ouvimos isso várias vezes em outros textos, que o necessitado está gritando e a multidão repreende, mandando parar. É mais ou menos aquela coisa de sua alma está gritando por Cristo, por ouvir a palavra, por entoar louvores, por ir à igreja, e tem uma multidão de infelizes do seu lado criticando: ih, agora vai para a igreja, ih, agora é crente, ih. Entende? Então quando ele começa a gritar, o povo começa a repreender. Só que tem um detalhe: quando o povo começa a repreender, ele grita mais alto ainda. Por que que ele não para de gritar? Porque ele não tem nada a ver com a multidão que está gritando e lhe xingando. O foco dele é Cristo. Ele está gritando Cristo, a multidão responde. Ele não tem nada a ver com isso, então ele não para. Ele não para porque é como que ele estivesse dizendo: quem está precisando sou eu. Porque quem precisa, irmãos, faz alguma coisa. Essa é a palavra. Quem precisa faz alguma coisa. Quem precisa grita. Quem precisa clama. Quem precisa consegue parar Jesus. Não olha para quem está repreendendo, falando mal, jogando pedra. Não está nem aí. Quem precisa faz alguma coisa. E aí entra o irmão, a irmã: pastor, eu estou precisando disso, minha vida está um caos, minha vida está uma miséria, olha, está uma desgraça total na minha casa. Mas você vai olhar, a pessoa não faz nada para melhorar. Quem precisa grita, irmãos. Isso é uma questão de necessidade. A pessoa está precisando de alguma coisa de Deus, então vai para a igreja, na quarta, na sexta, no domingo, vai na célula, faz alguma coisa, faz um barulho para Deus ouvir, para Deus ver você, faz alguma coisa. Agora está precisando, fica dentro de casa assistindo novela, Faustão, Campeonato Brasileiro. Aí quer que muda o quê, irmão? Se esse cego sabe que Jesus está passando, ele fica quietinho lá, o que vai acontecer? Nada. Então quem precisa faz barulho, faz alguma coisa para mudar essa situação, para fazer Jesus parar no meio da multidão e te chamar para te dar um milagre. Faz alguma coisa. Não pode ficar sentado na preguiça, irmão. Não pode. Faz alguma coisa. Vem para os cultos, solte seu grito, seu louvor. Se tem alguém criticando, olhando você, é problema. Faz alguma coisa para Jesus te ver. É simples assim. Às vezes eu fico irritado aqui, irmão. Quarta, sexta, eu vejo que tem um rebanho reduzido, tem 60, 70 pessoas. No domingo a gente alcança um dobrado, às vezes 3 vezes mais. Mas por que eu fico irritado? Porque eu sei que tem gente que está estudando, está na faculdade, está trabalhando, eles não têm culpa, mas eu sei que tem gente em casa assistindo novela. Isso aí é um caos isso. Aí diz: estou precisando de um milagre. Precisando de um milagre? Faz alguma coisa. Como é que nós podemos estar culto de meio de semana, fogo caindo, a palavra sendo ministrada e dentro de casa? A não ser que esteja trabalhando, estudando, tudo bem. Isso é inaceitável no reino de Deus. Não pode. Tem um sujeito que está ali, aproveita a oportunidade. Nunca mais Jesus passou ali. Então ele precisava fazer alguma coisa. Que é o que nós estamos precisando fazer, alguma coisa. Tem que chamar a atenção. De alguma maneira. É necessário chamar a atenção de Jesus de alguma maneira. Então a multidão começa a repreender, ele fala mais alto, ele grita mais alto, ele clama mais alto. Jesus ouve, dobra a sua atenção e diz: chame.
Olha o que está acontecendo aqui, é forte isso. Chama. Foram lá e chamaram o cego e disseram: tem bom ânimo. Olha o que eu quero pontuar aqui. A mesma multidão que o repreendia, mandando calar a boca, a mesma multidão diz para ele: tem bom ânimo. Está entendendo isso? É por isso que nós, dobra a atenção, nunca podemos ser levados por conversas de terceiro, por opinião de terceiro. Sabe por quê? Porque aqui eles falam uma coisa e ali falam outra acerca de você. A mesma multidão que mandava calar a boca, olha como é que muda. A multidão vai lá, tem bom ânimo. Porque se Jesus está cercado de muita gente, Jesus disse: chama. Entendeu? Se ele está distante, 30 metros, 20 metros, sei lá, 10 metros, que seja, alguém vai chamar. Eu penso então que esse alguém é como se Jesus estivesse dizendo: chama ele. Jesus não pode ir lá, então o daqui passa por de cá, mandou chamar, o daqui passa por de lá, mandou chamar, até chegar naquele que diz para ele: cala a boca. Esse mesmo foi lá e disse: tem bom ânimo. A mesma pessoa que diz, ou seja, a opinião de outros, eles dizem uma coisa com você aqui e amanhã fala outra coisa. É por isso que eu não sou conduzido e levado por isso, irmão. Gente boba, que anda conforme o que os outros falam, que anda conforme o que os outros pensam. Eu não estou preocupado com isso, não. Nossa preocupação é onde, senhoras e senhores? Ó, Deus. Precisamos preocupar com o homem? Sim, mas no sentido bom de ajudar, de ser sério. Agora, de crítica, os que criticam aqui, os que te criticam aqui, daqui 10 minutos, te falam bem ou ao contrário. É igual um atleta que está em campo, atuando pessimamente, todo mundo vaiando ele, a torcida vaiando ele. Aí lá na frente ele faz um gol, todo mundo aplaude. Entendeu? Ouça isso. Atos 28, depois você lê em casa. Paulo chega na ilha de Malta. O navio passou por uma turbulência, uma tribulação, um mar revolto. E o barco, o navio estava estourando, passando por uma grande tribulação, uma turbulência, tribulação. O barco está estourando e todo mundo já dizia: vai morrer todo mundo no barco. 276 homens. Aí chegaram na ilha de Malta, se salvaram. Mas como estava chuva e frio, o texto é claro. O texto diz, Atos 28, do 1 ao 6, depois você lê em casa. O texto é claro quando diz que fazia frio e chovia. Aí eles desceram na ilha de Malta. Aí os bárbaros, eles eram muito humanos, eles recepcionavam muito bem. Então já providenciaram uma fogueira na chuva. Providenciaram uma fogueira. Então Paulo, dobra a sua atenção, Paulo está pegando gravetos e lenha para jogar na fogueira. Quando de repente ele vai pegar um graveto, uma lenha, quando ele mete a mão, uma serpente, pica a mão dele. O texto é interessante, que quando a serpente pica a mão dele, a Bíblia diz que ele faz bem assim, ele sacode, e a serpente pendurada. Ele sacode a serpente no fogo, a serpente cai. Entendeu? Aí os bárbaros, alguns que estavam lá, diziam: esse homem é um assassino. Vocês podem ter certeza que esse homem é um assassino, porque ele veio do mar para morrer. Como ele não conseguiu, como ele não morreu no mar, ele vai morrer aqui. Isso é justiça de Deus, porque esse homem é assassino. E a serpente picou Paulo, e Paulo sacudiu a serpente no fogo. Aí os mesmos que disseram que o assassino esperaram algum tempo e viram que não aconteceu nada com Paulo. Eles disseram: esse homem é um Deus. É a opinião de outros, irmãos. Mesmo tempo que Paulo era um assassino, passou a ser um Deus. E assim acontece conosco, sucede conosco. Ao mesmo tempo que alguém fala bem de você, lá na frente está falando mal.
batendo com pau. E aí você vai se preocupar com a opinião dos outros? Você vai se preocupar com a opinião, como Bartimeu nem o tempo parou? Porque os mesmos que mandaram calar a boca, que deram uma palavra de ânimo a ele, os mesmos que disseram que Paulo era um assassino, estão falando que Paulo agora é um Deus. Mas o texto em Atos 28 que chama a atenção é que Paulo é picado por uma serpente e ele sacode a serpente no fogo. E o que eu quero profetizar na tua vida hoje é que tem muitas serpentes espalhadas por aí picando a gente, irmãos. Mas não vai dar nada, você não vai morrer, você não vai ficar inchado, você não vai ficar doente. É só você sacudir essa serpente no fogo de Deus e deixa Deus cuidar dela. Mais forte, irmão. Deixa Deus cuidar dela. Então o caso é esse. É muita gente, serpente picando. Mas Paulo não dá. Não tem o que os jovens falam? Ah, não dá nada não. Foi o que aconteceu com Paulo, não deu nada. Nada. E ele ainda sacudiu a serpente no fogo. E os bárbaros conheciam as serpentes da ilha. Eles sabiam, essas serpentes são altamente venenosas. Se beliscar, cai duro na hora. Não aconteceu nada com Paulo. E eu profetizo no nome de Jesus Cristo que essa guerra, essa luta, essa situação, essa porta fechada, sei lá, essa enfermidade, algum problema que está te assolando, essa serpente aí vai ser sacudida no fogo, não vai dar nada de ruim, e lá no final eles vão falar, aqueles que estavam te falando que você era um diabo, vão ver Deus na tua vida, porque o povo é assim mesmo, e é por isso que nós não vivemos segundo a opinião deles, mas segundo a nossa vida com Cristo. Se você recebe, aplauda a Deus. Então é isso, querido. Sujeito pedindo esmola, Jesus vem passando. Jesus vem passando e aí manda chamar. Manda chamar e ele vai. Só que tem um outro detalhe aqui, irmãos, é que a multidão mandava ele calar a boca, sabe por quê? Porque a nossa maior arma, a nossa maior arma é exatamente ela que o diabo quer roubar. A nossa maior arma é o foco do diabo. E ele fez isso com o cego de Jericó. Qual é a nossa maior arma? A voz. Entende? A sua voz. Porque a multidão falava: cala a boca, cala a boca, querendo roubar a voz de Bartimeu. É a nossa maior arma. Porque o diabo sabe que com a sua voz você pode mudar decretos no reino espiritual, mudar sua vida e vida de muitos com a sua voz. O diabo sabe disso. Então, às vezes as pessoas falam: o diabo quer roubar minha bicicleta, minha bike, que eu comprei 12 vezes. O diabo quer roubar meu celular, smartphone, meu sling e tal. O diabo está doido para roubar meu paletó que eu comprei. Sabe que Jesus tem poder. O diabo quer roubar a minha bolsa bonita que eu comprei. Ele está perdido, irmão. O diabo quer roubar a sua voz. O diabo quer roubar meu emprego, você quer lá e tal. O diabo quer roubar a sua voz. Quer fazer você ficar mudo. Mudo. Quer te calar, botar, como é o nome? Não estou entendendo. Zíper. Quer colocar, zíper na sua. Quer te calar. Quer te calar. E tem muita gente que está indo nessa, que precisa aprender com Bartimeu. Tem que gritar mais alto para esse capeta correr. Tem que gritar mais alto mesmo, irmão.
porque é a sua maior arma. E o diabo sabe disso. Olha o que está acontecendo em 2 Crônicas 7,14. Deus está dizendo: olha, esse texto é lindo. Se eu cerrar os céus, fechar os céus, e mandar peste, e mandar miséria, e mandar dor, mandar vingança em cima do meu povo, se eu fizer isso, aí Deus responde: olha, se depois que eu fizer isso tudo, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, ou seja, se o povo usar a voz, Deus encerra com o decreto de peste, de céus fechados, de miséria, por causa de um clamor. E precisamos entender a palavra, o texto bíblico. É isso que o diabo quer roubar, a voz. Porque sem a sua voz, você vai atrofiando, você vai diminuindo, você vai perdendo a tua unção, a tua autoridade, a tua graça, porque você não tem voz. Não tem uma pessoa que diz: ah, fulano não tem voz ativa. Não tem voz. Então, quando o diabo consegue fazer isso com um cristão, ele vai ficando acuado, ele vai ficando envergonhado, ele vai ficando pelos cantos, ele vai definhando até morrer, porque o diabo está roubando a sua voz. E Bartimeu, que não era crente nem nada, não quis nem saber da multidão que estava mandando calar a boca. Gritava era mais. Gritava era mais e mais, até que conseguiu parar Jesus. Gente que perdeu a voz, perdeu a autoridade, perdeu o ministério, está amassado, está acuado, está doente, em um canto qualquer, e deixou de produzir para o reino. E é isso que o diabo quer fazer? É isso que o diabo quer fazer? Mas essa situação, ela funcionou ao contrário para Bartimeu, porque a multidão, que são os diabos, as lutas, as guerras, ela não parou Bartimeu, muito pelo contrário, ela motivou Bartimeu, porque ele gritava mais alto. Não tem essa situação que funciona pelo lado contrário? A pessoa quer te destruir, quer te calar, mas Bartimeu, ele usou isso como motivação para gritar mais alto. Então é isso que multidão, que adversidade, que guerra, que luta faz. Tem que te motivar para alçar voos maiores. Ou você acha que é só você que passa a luta, passa a guerra? Não é. Mas não é mesmo. Estão falando de alguém que encontrou força para gritar, para clamar, com todos esses problemas. E você que está aí, uma bênção, fica reclamando da vida. Pois bem, senhoras e senhores, disseram para ele: tem bom ânimo. E como nós falamos, não dá para ficar vivendo de opinião dos outros. Fulano que ouviu dizer que ciclano falou. Ué, meu filho, segue a tua vida, meu filho. Segue a tua vida. A vida passa e passa rápido. Falamos hoje no Vale da Bênção, no encerramento do nosso propósito, às 10 horas da manhã, no Vale da Bênção. Foi muito gostoso. Falamos do Salmo de Moisés, Salmo 90, verso 12, quando Moisés escreve dizendo: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Estamos passando, meu filho. Tu acha que você vai ficar aqui para sempre? Aqui não é nossa casa não, nós estamos passando. Não é nossa morada eterna. Então, esse é o pedido: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, nos dê sabedoria para lidar com essa multidão, com essas lutas, com essas guerras. A multidão motivou Bartimeu, e ele prosseguiu na sua vida. E quando ele chegou, Jesus falou: o que quer que eu te faça? Ele falou: Senhor, eu quero ver. Olha o pedido dele: eu quero ver. Aí, queridos irmãos, ele não pediu dinheiro,
estava pedindo dinheiro, mas esqueceu o dinheiro. Ele não pediu nada, ele fez a escolha certa. Eu quero ver. Eu quero ver, Senhor. Então Jesus operou o milagre em Bartimeu. E ele voltou a ver. E aí, duas coisas que eu quero pontuar para encerrar. Quero merecer toda a sua atenção. Presta atenção. Em primeiro lugar, quando eles disseram, tem bom ânimo, ele te chama, ele largou a capa e correu para Jesus. Amém, senhoras e senhores? Certo. Duas coisas sobre a capa, dobra atenção. Duas coisas sobre a capa, duas vertentes. Primeiro, a capa era uma autorização romana para mendigar. Na capa estava escrito: esse é cego, miserável, precisa de esmola. Era uma autorização de Roma para ele poder mendigar. Entende? Esse é o número 1. Número 2. Só que Jesus o chamou. E depois que Jesus o chamou, ele não precisa mais da capa. Porque deixou de ser cego, miserável, escravo do diabo, ele não precisa mais da capa. A capa tinha um valor. Era pouquinho, porque fedia, certamente maltratada, mas para ele tinha um valor muito grande. Então ele teve que largar a capa, ele perdeu a capa, mas ganhou a visão. Porque a Bíblia nos diz o seguinte: ó, quem perder a sua vida por amor a mim, ganhará. No Evangelho você entra perdendo, mas você ganha na frente é muito maior. Quem perder, o que a Bíblia quer dizer? Quem perder a sua vida por amor a mim, ganhará. Porque perder a vida é você entra no campo da renúncia. Porque idiota é quem pensa que pecado para a carne não é bom. Quando nós falamos, você tem que vencer o mundo, você tem que vencer as propostas do mundo, as bandejas do mundo, que são muitas, principalmente os jovens, adolescentes e os demais irmãos, até os anciãos. Então, quando você perde a sua vida por amor a Deus, você abandona, você renuncia. A carne até quer, mas o Espírito está mais forte do que a carne, e o Espírito vence a carne. E é por isso que eu mando crente cair na miséria, porque a carne está mais forte que o Espírito. Por que está mais forte que o Espírito? Porque o crente sabe tudo, não aceita o conselho, não se humilha, não vem para a casa de Deus, não ouve a palavra. E aí, meu filho, a carne vai ficando forte. Então a Bíblia está dizendo que quem perder a sua vida por amor a mim, ganhará. Então o cego perde a capa, mas ganha a visão. Com Deus, no Evangelho, você entra perdendo, mas lá na frente você ganha muito mais. Muito mais. O fato é que a primeira, que a capa é uma autorização romana. Esse é cego, miserável, precisa de esmola. A segunda, Jesus chamou. Então, se Jesus chamou, põe-te, olha para mim, nós somos um tipo de cego de Jericó. Ponto final. Alguém está dizendo, Jesus tem poder, eu não. Estou falando plano espiritual. Plano espiritual. Só que Jesus nos chamou, então não dá para seguir, para andar com Jesus com capa. Jesus não aceita a capa, porque capa ele se protegia e se escondia o rosto, ele escondia sua face. Jesus não aceita que caminhamos com ele com capa. Essa é uma grande verdade. Por isso tem que lançar fora. Depois que lança fora, o ministério do louvor, depois que lança fora e está diante de Jesus, Jesus pergunta: o que é que tu quer? O que é que queres que eu faça? Senhor, eu quero ver. Pode ver o ministério do louvor.
Senhor, eu quero ver, dobra a atenção, porque há uma necessidade. Até quando vamos ficar em beira de caminho? Há uma necessidade de mudança. É aquela coisa que Jesus está à porta e bate há mais de 20 anos e a pessoa não abre. Porque a pessoa diz assim: Jesus, você é maravilhoso, você é bom demais, mas a porta está fora. Porque a porta que Jesus quer que abra é o nosso coração. Mas já tem 20 anos que Jesus pede para entrar aí na sua vida, no seu coração, na sua história, na sua casa. Você acha que Jesus é maravilhoso, mas a porta está fora. Aqui você não entra. Ó, o cego disse: Senhor, eu quero ver. Presta atenção. Senhor, eu quero ver. Vou encerrar agora. Sabe o que Jesus falou para ele? Jesus disse para ele, está aqui no texto, ó. Marcos 10, versículo 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse Jesus: vai. Ouça isso. Põe-te de pé, por favor. Dê as mãos. Não confesse. Sinta a presença de Deus na tua vida. Sinta a presença de Deus na tua vida. Sinta a presença de Deus na tua vida. Feche os corredores. Feche aqui também. Vamos fechar. Sinta a presença de Deus, não converse. Sinta a presença de Deus na tua vida. Sinta a presença de Deus na tua vida. Sinta a presença de Deus na tua vida. Sinta a presença de Deus. Oh, como Bartimeu sentiu que ele estava passando. Sinta a presença de Deus na tua vida. Sinta a presença de Deus na tua vida. Sinta a presença de Deus. Meu amigo.
cantando esse hino. Esperamos pelo seu soprar, com seu óleo venha nos ungir. Sinta a presença de Deus na tua vida. Sinta a presença de Deus na tua vida. Vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Foi exatamente isso que ele pensou. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Foi exatamente isso que ele pensou. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Foi exatamente isso, irmão. Esse era o pensamento dele. O que fazer, o que dizer, quando ele passar aqui. Quem sabe quanto tempo ele aguardou o momento, aquele dia, aquela hora. O fato é que quando Jesus chegou até ele, Jesus disse: o que quer que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Jesus disse para ele: vai. Vai. Jesus não disse receba. Jesus não colocou a mão na cabeça dele. Jesus não orou em línguas. Jesus só disse: vai. Vai. Lembra da mulher sirofenícia? Pediu algo a Jesus. Jesus falou: não é coerente que eu tire dos filhos para dar aos cachorrinhos. A mulher respondeu: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que cai da mesa. A mulher disse: eu não quero comer o pão todo, só a migalha do pão que cai da mesa do Senhor resolve o meu problema. Jesus disse para ela: vai. Você sabe o que significa
vai de Jesus para a sua vida? E é exatamente isso que eu quero profetizar nessa noite. Ainda hoje, nesse culto, Jesus vai te dizer a mesma coisa. Na resposta do teu clamor, do teu choro, da tua oração, do teu sentimento. Vai. É simples assim. Não pôs a mão na cabeça, não orou, não disse receba, só falou: vai, tua fé te salvou. Vai, irmão, que aquela porta vai se abrir. Vai, irmão, que aquele problema vai se resolver.